Aí vê até onde que é aí o louvor, viu? Certo. Pai do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais uma quarta apologética. Estamos aqui nos estudos da CPAdeira FM e você é muito bem-vindo nessa noite na nossa programação, tá bom? Vai compartilhando, vai chamando seus amigos, porque eu tenho certeza que será uma bênção para a glória do nome de Jesus. Eu estou aqui ao lado do meu amigo Felipe Teodósio. Aparece aí, Felipe. Felipe hoje será a boca de Deus aqui na reflexão da semana. Está aqui conosco também Samuel e a Sara, que já vai dar... Vira. Opa, manda um alô pro pessoal aí, tá? Alô, pessoal. Valeu. Nós estamos aqui aguardando nosso pastor Eduardo Leandro Alves, que vem fazer a nossa quarta apologética nessa noite, tá bom? Vai convidando seus amigos, vai interagindo com a gente, vai compartilhando essa live em nome de Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que essa noite será uma noite esclarecedora. Estaremos aqui tratando sobre os dons espirituais, falando de sua atualidade, como também da finalidade dos dons espirituais. Eu, como pentecostal, nossos irmãos aqui também são, né? Não é verdade? São todos assembleanos, não podia ser diferente. Nós precisamos de esclarecimentos acerca desse assunto, e até você que também não é adepto da doutrina pentecostal, é bom, porque a Bíblia diz: crescei na graça e crescei no conhecimento. Então vamos hoje estar aqui recebendo o nosso doutor, né? Ele é doutorando pelo seminário da Este. Ele é uma pessoa muito abalizada com conhecimento e estará aqui esclarecendo algumas coisas acerca dos dons espirituais. Então, vamos lá, gente. Vamos compartilhar, porque hoje a nossa quarta apologética vai ser bênção de Deus. Tá bom, gente? Valeu! Os meninos vão aqui interagir com vocês e eu vou aqui compartilhar a nossa live. Veio pra cá, chega. Vem pra cá, tu. Sarava está querendo fugir, irmãos. Vem pra cá. Mariângela, paz do Senhor. Não trabalho, não. Gabriel Dias, Grace, Juliana Martins. Sim. A paz do Senhor, pessoal. Antônio. Estou um pouco doente. Bia, paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmão Roberto Júnior. Meu ministro, a paz do Senhor. Grace, irmã Jeane, Bia, Sanderson, Jailson é apaixonado. A paz do Senhor, irmã Juliana Martins. Estamos esperando o telefone da tocando. Quem é que tá no telefone hoje mesmo? Irmão William, paz do Senhor. Irmã Catiane. Ô, minha mãe está ao vivo? A dona do maior aleluia. Maravilha. Um abraço, mãe. Fernando Silva, Samuel Marcelino, paz do Senhor. Elisa, paz do Senhor. Bia Regadas. Paz do Senhor, Mariângela. Natália Regina, paz do Senhor, Natália. Sandriele. O pessoal compartilhar aí. Vai compartilhando aí, pessoal. Ó, gente, tô aqui convidando os amigos, viu? Você que tem um amigo que gosta de uma aula bíblica, hoje é o dia de você convidá-lo para estar aqui aprendendo sobre os dons espirituais, tá bom? Eu estou convidando o pessoal aqui, ó. E você deve convidar também. Coloca aí na função convidar e sai chamando teus amigos, porque hoje estaremos aqui com um doutor. Não é sempre que a gente tem um doutor, né? Para a gente explorar o seu conhecimento. Então, vamos lá, Eduardo Leandro Alves, hoje nosso pastor estará aqui discutindo, debatendo sobre dons espirituais. Vai ser bênção de Deus para a glória do nome do Senhor. E quem traz a reflexão da semana é o nosso querido Felipe Teodósio, nosso pastorzinho aqui, futuro pastor da Assembleia de Deus, um homem pentecostal cheio de Jesus, né? Aleluia. Aleluia. Então, gente, vai chamando. Eu vou continuar chamando aqui enquanto vocês chamam o pessoal aí, tá certo, gente? Valeu. Pai do Senhor, missionário Rosenildo. Eita, Irmã Sulamita. Samara, Pai do Senhor. Olha a Sara aqui, ó. Tô aqui, morrendo. Samuel tá fazendo trabalho essa hora, pessoal. gente. Manda um beijo pra Dia de Dani e pra aniversário Sandriele. Pra quem? Dani e Sandriele. Sim, tia Dani, Sandriele, tio Sandro, um beijo. Deus abençoe vocês. Pedro Monteval, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Netinho. Gabriel. Gabriel Pode Dias, falar? o dono da célula do
parte? Polígono. Ah, é o Machana depois. Ah, Pai do Senhor Carlos Oliveira. pode ser hoje. Eu só não tô falando Pai do Senhor. Fica localizado no bairro de Mangabeira 1, na rua Alfredo Deixa eu ver quem tá. número 3. Amém. Carlos Oliveira, Gabriel Dias, a paz do Senhor, Gabriel Dias. Irmão Antônio Ribeiro. Amém, irmão Antônio. Tá, Netinho, Sulamita, Washington, é muita gente. Sâmara, Mariângela, a paz do Senhor, Mariângela. Sério isso, cara? Lógico. Eu nunca preguei em Souza. Carlinhos, a paz do Senhor, irmão Carlos Antônio. Deus abençoe vocês, fiquem ligadinhos aí, em nome de Jesus. Ai, tá. Eu vou atender ali. Pra cá. É, né, Bia? Por favor, né? Estamos aguardando, viu, Bia? Deixa eu mandar uma saudação para todos os nossos internautas que estão nos acompanhando. Já já nosso Felipe estará trazendo a reflexão da semana. Estamos aguardando nosso convidado aqui, tá bom? Deixa eu mandar um abraço para o irmão Emerson de Parelhas, Rio Grande do Norte. Um abraço, meu querido. Esse estado que amo do coração. É o meu segundo estado aqui no Brasil, Rio Grande do Norte. É uma bênção de Deus para minha vida. Manda um alô para Samuel, baterista do Renascença. Um alô, Samuel. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Maria da Graça. Deus abençoe, irmã Maria. Deus lhe abençoe. Sandriele está conosco aqui. Está com cara de cansado. Eu não sei com quem está com cara. Não, mas prega, viu? Ele está com medo de pregar hoje, mas vai pregar na frente do doutor. Um abraço, irmã Jeane Silva, paz do Senhor Jesus. Cleide Fidelis, estou aguardando sua reflexão, viu, Cleide? Não se esqueça de nós, não. Cristina Silva, meu amigo Jário Teixeira, apoiador do nosso programa aqui. Um abraço, meu amigo, para a irmã Camila, também para os seus filhos. Deus abençoe. O representante para a Rua Esquica. Deixa eu mandar um abraço também para o José Hildo Teixeira, tá bom? Vamos voltar ao vivo? Estamos voltando ao vivo aqui nos estúdios da CPADER FM, e nós vamos agora para o nosso primeiro quadro, que é a reflexão da semana. E quem está na responsabilidade de trazer a reflexão da semana é o nosso querido Felipe Teodósio. Quem ainda não conhece como funciona o Geração 119, toda semana nós temos 12 capítulos onde nós estamos meditando na Palavra de Deus. Dentro dessa leitura de 12 capítulos, a gente extrai aquilo que nos chamou a atenção e envia reflexões para a página oficial do nosso projeto. Então, você que ainda não fez a sua reflexão, esta semana você precisa fazer, interagir conosco, manda para a nossa página. Vamos evangelizar as pessoas através das mídias sociais. Vamos lá usar o nosso Facebook para a glória de Deus. Quem vai fazer a reflexão dessa semana é o nosso querido Felipe Teodósio. Fique à vontade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, novamente, a toda a Geração 119. Então, meus irmãos, a reflexão desta semana se encontra lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, gloriar-se significa ter satisfação, ter alegria ou orgulhar-se de algo. Hoje nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas estão sempre procurando a glória para si. A gente vive numa sociedade onde as pessoas sempre estão procurando aplausos, sempre estão procurando reconhecimento, sempre estão procurando fama. E assim foi também na história da humanidade. Se a gente vê a história da humanidade, nós vemos homens que se gloriavam na sua sabedoria, na sua inteligência, no seu conhecimento. Homens como Hitler, que com a sua inteligência, com a sua sabedoria humana, conquistou a vários alemães, a milhares e milhares de alemães. Nós vemos também homens que se gloriavam na sua força, como, por exemplo, um exemplo da Bíblia, Golias, que por sua força se achava invencível. Nós vemos também homens que se gloriavam em suas riquezas. Um exemplo bíblico é Nabucodonosor, que
se gloriava com o seu império babilônico, todas as suas riquezas que ele tinha. O ser humano, ele está sempre querendo encontrar algo em si próprio para se gloriar. Mas o versículo é bem claro, e Deus fala aqui: não se glorie em si mesmo, mas se gloriem em me conhecer. Meus irmãos, nem toda a glória do mundo somada é igual à glória de conhecer a Jesus Cristo. Procure conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus é onde Ele se revela para nós. Busque conhecimento de Deus. Quando falta conhecimento, meus irmãos, uma nação pode ser destruída. Como falou lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Busque conhecimento de Deus. Procure conhecer a Deus. Procure conhecer quem Deus é e o que Deus faz. Procure, busque conhecer a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Nós não devemos confiar em nós mesmos, porque a sabedoria humana vai ser sepultada com o sábio. A força do homem se acaba na sua velhice, e as riquezas que o homem possui aqui na terra, a traça e a ferrugem consumirá. Mas aquele que verdadeiramente conhece a Deus, aquele que verdadeiramente tem um encontro com Deus, alcança a verdadeira sabedoria, porque ela vem de Deus. Provérbios capítulo 2, versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Aquele que conhece verdadeiramente a Deus, Deus passa a ser a sua força. Salmos capítulo 28, versículo 8. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Salmos 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se fez a minha salvação. E quem conhece verdadeiramente a Deus, quem tem um real encontro com Deus, não procura riquezas na terra, pois sabe que a maior riqueza que o homem pode ter é a certeza da salvação. Não se glorie na sua sabedoria. Não se glorie na sua força. Não se glorie nas suas riquezas, mas se glorie em conhecer o Senhor Jeová. Essa é a reflexão desta semana. Deus abençoe nosso querido Felipe Teodósio, trazendo a reflexão da semana. E sem perda de tempo, vamos entrar aqui no nosso segundo quadro, que é o Dicas de Leitura. Samuel tem uma dica toda especial para dar aos nossos ouvintes da palavra do nosso Deus. Vai compartilhando aí, você que está nos escutando e nos assistindo pela live da nossa página. Vai chamando os teus amigos, porque já já nós estaremos aqui entrando na quarta apologética, falando sobre os dons espirituais, sua atualidade e também a finalidade desses dons. Então não perde, vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor. Samuel. Bem, a dica de leitura nessa semana tem tudo a ver com o tema que será discutido hoje. É o livro O Dicionário do Movimento Pentecostal, do autor Israel de Araújo. Bem, esse livro é fantástico porque em uma só obra ele reúne um panorama geral de pessoas, igrejas, instituições dentro desse tema do pentecostalismo. Ele vai trazer histórias de igrejas, vai trazer histórias de pessoas, o que grandes homens de Deus durante toda a história pensavam sobre os dons espirituais, sobre o pentecostalismo. Ele reúne mais de 1000 verbetes e cerca de 600 fatos históricos que todo aquele que lê, que for buscar conhecimento neste livro, vai adquirir esse conhecimento para a sua edificação. A dica de leitura é essa: Dicionário do Movimento Pentecostal. São mais de 1000 páginas falando sobre o assunto e eu quero também recomendá-lo. Eu usei esse material quando fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso, né, a famosa monografia. Eu usei esta enciclopédia para trazer aqui alguns argumentos. Há um aparato histórico muito interessante acerca do pentecostalismo
Então, todo aquele que quer conhecer melhor a doutrina pentecostal, quer conhecer a história da Igreja Assembleia de Deus, como também de outros movimentos que surgiram no século II, III, IV, V e outros séculos, você precisa ter este material em casa, tá? A editora é a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o autor Isael de Araújo, que fez um brilhante trabalho histórico. Então você não pode deixar de ter esse material na sua casa, porque você vai ser extremamente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Já estamos aqui com o nosso convidado de hoje, com muita honra. Eu quero aqui apresentar o nosso querido pastor Eduardo Leandro Alves, meu pastor, meu amigo, uma pessoa muito especial. O pastor Eduardo estar aqui, atender o nosso convite humildemente. O pastor Eduardo tem uma agenda muito concorrida, mas graças a Deus conseguimos trazê-lo. Esse pessoal estava todinho aqui me aperreando para trazer o senhor, viu? Todos eles. E ele está aqui hoje, viu? Felipe estava um pouco nervoso aqui, ministrando a palavra, mas fique nervoso não, pastor, é gente boa, é nossa. Então, nosso pastor, dê a saudação inicial aí para os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu amado amigo Diego, é uma alegria estar com vocês nesta noite. Já faz uns dias que eu gostaria de vir, mas não foi possível. Mas como diz a palavra de Deus, para tudo há um tempo determinado. E aqui estamos para compartilhar da verdade da fé com os amados e poder compartilhar naquilo que pudermos com este programa abençoado. Muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui. É sempre um prazer compartilhar aqui da sua companhia. Me diga uma coisa, pastor, o senhor está fazendo o seu doutorando na EST, eu não sei se eu falei aqui de maneira equivocada, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. O senhor está fazendo o... doutorado em Teologia Prática. Estou concluindo as disciplinas agora em julho, e aí fico com o período restante para a produção da tese, com a graça de Deus. Maravilha. Trabalho. É um homem extremamente ocupado, está aí terminando o seu doutorado e vai ser uma bênção, viu? Você que está acompanhando, compartilha aí. Nós temos aqui um convidado de peso para falar sobre este assunto, dons espirituais, né? Nós vamos falar um pouco aqui nessa noite, pastor, sobre a atualidade dos dons, como também a sua finalidade. É bem verdade que existem no mínimo aí duas correntes bem definidas, essa corrente cessacionista, que não crê na atualidade dos dons, assim como aconteceu nos dias apostólicos, e existe também essa crença que a mesma atuação que foi na vida dos apóstolos continua na vida de todo aquele que nele crê. E eu queria que o senhor trouxesse aí as bases, né, desse pensamento, tanto cessacionista como esse pensamento que crê na atualidade dos dons. Bem, meus queridos irmãos, eu costumo dizer que eu sou pentecostal de berço, nasci numa família pentecostal. O meu avô se batizou em Belém do Pará em 1920, meu avô por parte de mãe, meu avô por parte de pai ainda em Vassouras, uma das cidades imperiais, onde um dos pioneiros, Daniel Berg, passou, e meu avô por parte de pai também teve a oportunidade de, no início do trabalho no estado do Rio, confessar a fé. Então, eu nasci no movimento pentecostal, mas não sou pentecostal apenas por nascimento, né? Mas sim por convicção de fé, de estudo, por convicção de experiência pessoal, embora saiba que a experiência varia de pessoa para pessoa, mas sou pentecostal por análise bíblica, por compreensão da palavra de Deus, por entender que existe um lastro histórico do pentecostalismo, e que o pentecostalismo, embora como um movimento de pentecostalismo clássico, ele existe a Assembleia de Deus no Brasil há 106 anos, que é herdeira do movimento pentecostal clássico no país. São duas, no momento inicial de 1910 é a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus.
depois elas seguem rumos um pouco distintos na caminhada histórica, mas elas são tidas como pentecostais clássicos na história ou nessa divisão histórica. E o pentecostalismo que se inicia como um movimento nos Estados Unidos em 1901, em um seminário teológico no estado do Arkansas, quando uma das alunas, numa aula, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ela é batizada com o Espírito Santo, e aquele professor entende que isso era um sinal de Deus, que aquela hermenêutica que estavam usando estava correta. Nesse período havia uma efervescência teológica no final do século XIX, especialmente por causa de alguns teólogos do Princeton antigo, que é um seminário teológico nos Estados Unidos, ligado ao movimento presbiteriano, e que ele vai defender, criar uma teoria, que os dons cessaram, a ideia do cessacionismo, que os dons existiram até o momento dos apóstolos como uma confirmação que eles estavam dando continuidade ao ministério de Cristo. Mas após o cano da Bíblia ser fechado, após o último livro do Novo Testamento ser feito, possivelmente pelo apóstolo João, o próprio Evangelho, segundo escreveu João, então os dons haveriam de ter sido cessados, porque a Bíblia haveria sido dada de uma vez por todas e não haveria mais necessidade desses sinais, digamos assim, para comprovar que o ministério de Cristo havia continuado na igreja. A Bíblia em si que daria essa confirmação. Bem, isso é um problema de uma série de questões. Existem dificuldades hermenêuticas nisso, dificuldade no texto bíblico, dificuldades históricas para se crer nisso, e logo depois você vem o movimento pentecostal com uma outra proposta hermenêutica, mas não uma nova hermenêutica. Você vai identificar, existem vários livros já escritos, já produzidos. A própria editora Reflexão tem lançado alguns livros nessa linha. Há um livro de um teólogo nordestino, inclusive, que ele vai dizer, se não me engano é Zwingli, o nome dele até, se não me engano ele é do Rio Grande do Norte, que vai lançar um livro chamado, acho que é Nos Céus da Escócia, alguma coisa assim, que ele vai provar que os próprios puritanos havia um movimento de profecia entre o próprio movimento puritano na Inglaterra. Sob os céus da Escócia. Sob os céus da Escócia. Eu acho que é Renato Cunha. Renato Cunha, desculpe, é isso mesmo. Zwingli é um outro. Então, esse próprio livro agora na atualidade vai causar uma série de controvérsia entre os sensacionistas, mas enfim. O fato é que existem argumentos hermenêuticos históricos para provar e para dizer que os dons não cessaram com os apóstolos, porque eles vão continuar a acontecer em toda a história da igreja. Você vai ter o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, que todo o livro de Atos dos Apóstolos está contando desses acontecimentos. Você vai ter a carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, que vai tratar da organização desses dons ou do funcionamento desses dons na igreja. Você vai ver interpretações sobre os dons do Espírito Santo e vai dizer que esta promessa ela é também para aqueles que ainda irão crer. São uma hermenêutica que vão sendo desenvolvida. Alguns sensacionistas acusam-nos, me permito usar a palavra acusam-nos. Sim, tem que votar. De forma errônea, ao meu ver, porque é tudo uma questão de hermenêutica, e hermenêutica é humana. E eles vão dizer que nós geramos bases doutrinárias, geramos teologia, geramos doutrinas em um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, quando, na verdade, deveríamos gerar doutrinas nas epístolas, nas pastorais. Quando é um problema também quando eles dizem isso. Por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, a gente acredita que ele é escrito por Lucas, pelo evangelista Lucas. Então, na verdade, o Evangelho, segundo Lucas, ele é um livro de 2 tomos. Você tem o primeiro,
livro, o primeiro tomo chamado Evangelho segundo Lucas, que é escrito ao excelentíssimo Teófilo, e você tem o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma sequência natural das obras que Jesus estava fazendo por meio da igreja. Segue-se essa história dessa manifestação do poder de Deus agora na vida da igreja, dos apóstolos, de Paulo e da igreja. O livro de Atos acaba no capítulo 28 sem acabar na verdade. Então, ora, se eu não posso me embasar num livro como Atos dos Apóstolos para ter pensamentos e propostas doutrinárias, porque ele é um livro histórico, obviamente Lucas também não poderia ser utilizado, porque também é um livro histórico, é biográfico, e biografia também está se tratando de história. Então eu também tenho que abrir mão do Sermão do Monte, eu também tenho que abrir mão das palavras de Jesus e daquilo que está ensinado. Então não tem sentido isso. Ou você tem a Bíblia toda como palavra de Deus e como regra de fé para te orientar, ou você não tem. E ainda para encerrar, eu tive um professor sensacionista, fantástico, foi o melhor professor que eu tive. Eu, pentecostal, e ele, sensacionista. Mas foi realmente... Mistura boa. Mas era um homem crente, um homem que amava a palavra de Deus e me ensinou a amar a palavra de Deus. Mas nós discordávamos em tudo no que diz respeito ao exercício dos dons. Uma vez eu fiz um trabalho e ele foi escrevendo assim, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, não concordo, mas ele me deu 10. E aí ele falou assim, você está correto, porque você é assembleano pentecostal. Errado estaria eu que fiz outras confissões de fé, sou pastor de determinada igreja, ele falou, não vou citar aqui. E aí, numa das aulas dele, a gente argumentando, eu um jovenzinho, 20 anos, 20 e poucos anos, e aí ele virou e disse, eu falei sobre os dons e tal, empolgado como jovem, e ele com 2 doutorados e exegeta no grego, e ele me destruiu, assim, ele pegou o texto, aí eu citei Marcos 16, porque estes sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, imporão a mão sobre os enfermos e serão curados. E ele disse, pronto, você usou um texto verdadeiro e clássico. Para quem que Jesus disse isso? Ele falou, aí eu falei, não. Argumentamos, ele me provou lá na exegese que Jesus disse isso para os discípulos. E que tudo isso aconteceu na vida dos discípulos. Tudo que está ali em Marcos 16 acontece com os discípulos e no decorrer do livro de Atos dos Apóstolos. Porque era uma promessa para os discípulos e que se encerrou com os apóstolos. Como que se encerrou no sentido dos homens ter os dons. Sim. Como depositaram, não que Deus parou de curar. Essa é a proposta do sensacionista, pelo menos o moderado. E então, e ele dizendo isso, e ele me destruiu no grego ali e tal, e tal. Aí eu fiquei assim, amuado, e ele, entendeu agora? Entendeu agora? Aí eu peguei meu caderno, peguei as coisas, dobrei, peguei minha mochila, eu estava em outro estado, estudando, eu já longe de casa, e eu então peguei, comecei a guardar na mochila as coisas. E aí ele falou assim, está fazendo o quê? Não acabou a aula ainda? Eu falei, eu estou indo embora. Mas está indo embora para onde? Eu vou voltar para casa. Por que você vai voltar para casa? Eu falei, porque não tem sentido eu estar aqui. Por que não tem sentido? Eu falei, não, porque o senhor está me provando que Marcos 16, que tudo isso foi dito para os discípulos. E nesse capítulo também, no final, está dizendo ide por todo mundo e para cá o evangelho a toda criatura. Então o ide também foi só para os discípulos. Acabou ali. Então se os milagres, as coisas e as ordens foi para os discípulos, o ide também foi para os discípulos. Então eu vou embora. Isso não diz respeito a mim. Aí ele olhou assim, senta aí, garoto. Esses assembleanos não tem jeito. E aí... Que bacana. Mas é muito interessante a gente observar isso aí e entrando aqui, até dentro aqui da nossa dica de leitura, né? Existe aqui um capítulo que fala sobre a cronologia do pentecostalismo mundial, onde o nosso autor, Israel de Araújo, ele vai citando aqui alguns pais da igreja, vai citando alguns teólogos e vai mostrando que esses próprios teólogos, mesmo depois da era apostólica, eles continuavam crendo na manifestação dos dons espirituais. Ele vai falar aqui sobre Justino Mártir, no século II, que defendeu que Deus afastou seu espírito de profecia e milagre dos judeus e os transferiu para a igreja como prova de sua contínua
graça divina. Ele vai falar também de Teófilo de Antioquia, que em seus escritos, que foi contemporâneo também de Ireneu, ele falou sobre o discernimento de espírito, e ele vai falando sobre diversos autores aqui, que são reconhecidos na história da igreja e que defendiam a manifestação desses dons depois dessa era apostólica. Uma diferença dos sensacionistas, pelo menos os moderados, é que eles não negam que haja a manifestação. No sentido assim, existem curas? Claro que existem, segundo eles dizem. Por quê? Porque Deus permanece poderoso e tem autoridade para curar quem Ele quiser. O que os cessacionistas dizem é que não há o ser humano como depositário. Não há o dom, no sentido de que fulano tem o dom de cura, fulano tem o dom de profecia. Não. Deus cura. Assim, eles estão corretos em parte, porque realmente Deus cura, continua curando e usando quem Ele quer. Mas há, sim, claro, referências na Bíblia que os dons são dados para a igreja. E os dons são dados para a edificação da igreja. E que existem pessoas que recebem especificamente dons do Senhor, dons do Espírito Santo. O problema é que o cessacionismo, ele, em alguns círculos, ele tenta florescer, embora eu duvido muito que tenha vida muito longa, ainda mais no Brasil, que naturalmente é um país que crê no sobrenatural. O problema, ele, na verdade, surge porque existem exageros. Existem exageros no uso dos dons e que eu tenho as minhas dúvidas se realmente é a manifestação dos dons ou se é manipulação individual. Porque a pessoa pode aprender a manipular. Existem técnicas de hipnose, existem sim, uma série de coisas, né? Então, não estou negando que exista isso. Então, por existir uma série de exageros, então cresce também, por outro lado, um movimento de reação contrária a isso, que vai para um outro extremo, negando essa existência. Mas uma vez eu sei que eu devo estar falando demais por causa do programa, fica à vontade. Mas dentro das minhas andanças teológicas e nos seminários, eu estou dentro do seminário teológico desde os meus 17 anos, e encontrando professores que não creem em dons, e crentes que amam a Deus, mas que não creem, etc. Aí, de tanto me perturbar em algumas coisas, e geralmente eu era quase um dos únicos assembleanos nesses meios, e acadêmicos, excelentes escolas. Aí um dia eu me aborreci com alguns, e um dia ele falou tanto contra, tanto algumas coisas, até em conversa de intervalo e tudo, que um dia eu cheguei para um deles meio, e esse não era tão crente assim, ele era mais liberal teologicamente, e um dia ele até interpretava o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes como, na verdade, uma interpretação social desse milagre. Na verdade, não tinha sido um milagre assim, de multiplicação, e sim Foi bem assim. Foi né? bem assim, é uma interpretação. Isso é uma outra história. E aí ele perturbou tanto naquela hora que ele, né, assembleando. Aí eu falei para ele, professor, que mal lhe pergunte, o senhor já viu alguém endemoniado na sua frente alguma vez? Já viu alguém endemoniado, se babando, caindo, já destruindo a vida de alguém assim? Não. O senhor já estava assim em algum culto, em algum lugar, alguém se levantou para o senhor e disse assim, assim diz o Senhor, e falou algum monte de coisa da sua vida, e disse, amanhã, até tal hora, e assim, tal, e aconteceu na sua vida? Ele, não. O senhor já viu algum enfermo sendo curado na sua frente? E ele, não. Falei, então não tem assunto com o senhor, tá? Discutindo o que com o senhor nunca viu nada. Não tem como. Não viu, não tem como discutir. Já entrando aí nesse gancho, que o senhor estava falando, essa questão da manipulação humana, a gente já entra dentro da finalidade dos dons espirituais, né? Já que há hoje um excesso, vamos dizer assim, por um lado uma supervalorização desses dons, por outro uma negação, a gente pode falar sobre esta finalidade, trazendo realmente o que os dons do Espírito eles nos fornecem, que é o equilíbrio. Como, para quê? Qual é o motivo? Por que Deus concede? Qual é
vamos dizer assim, a finalidade desses dons? Olha, os dons, ele é dado para a edificação da igreja. Primeira coisa. O problema é justamente quando as pessoas se sentem donas dos dons, ao meu ver. A leitura que eu faço é essa. Tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que temos vem da boa mão do Senhor. A vida que nós temos, a própria vida é um dom de Deus. Nós não pedimos para nascer. Nós não pedimos para viver. A vida foi nos dada como um dom. Deus é o dono da vida. Eu particularmente, sou contra a pena de morte, aborto, eutanásia, essas coisas todas. Acho muito complicado o crente ser a favor de pena de morte, justamente porque a vida não nos pertence. E ninguém tem o direito de dar fim a uma vida. Quando isso acontece, é uma fatalidade. Então, a vida pertence a Deus. Deus é o dono da vida. A vida é uma dádiva. Então, eu não posso tirar a minha vida porque ela não me pertence. Ela foi me dada como um presente. E eu preciso cuidar desta vida. Eu preciso zelar desta vida. Preciso zelar da minha vida. Preciso zelar pelo meu corpo físico. Preciso zelar pela vida que Deus me deu. Preciso zelar pela família que Deus me deu. Preciso zelar pelo ministério que Deus me deu. E assim vai. Tudo que nós temos foi Deus quem deu. E os dons também. Os dons, eles são dados gratuitamente por Deus, não por causa de mim, não por causa de nós, mas por causa da igreja, por causa da edificação da igreja. Então, todos os dons, a própria profecia tem a sua finalidade, as línguas estranhas têm a sua finalidade, a interpretação de línguas tem a sua finalidade, a cura tem a sua finalidade, para produzir milagres que glorificam a Deus. Se determinada coisa está acontecendo e não está gerando glória a Deus, tem algum problema envolvido nisso. Então, os dons são dados para a edificação da igreja. Deus dá para a edificação da igreja. Deus usa indivíduos. Embora nós, como pentecostais clássico, vamos pegar a lista dos dons de Coríntios 13, Coríntios 12 e 14, por exemplo, no meio deles tem o capítulo 13 de Coríntios. Mas ele não há separação. Capítulo 12, 13 e 14 é uma coisa só. Por quê? Deus, ele orienta pela ação do Espírito Santo, que no capítulo 13, Paulo vai falar sobre o amor de Deus. E quando acaba o capítulo 12, porque nos originais, ou nos autógrafos, como diz os teólogos, não existe separação de capítulos e de versículos. Os textos são corridos. A separação é em parágrafos e em ideias. Então, quando ele vai terminar o capítulo 12, ele diz: eu passarei a vos ensinar um caminho muito mais excelente, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor. Então, e depois, o que na nossa Bíblia vai falar sobre o capítulo 14, que ele volta, entre aspas, a falar sobre os dons, na verdade, ele continua falando sobre a mesma coisa. 12, 13 e 14 é a mesma coisa. Então, quando ele bota o amor ali, ele está dizendo que o uso dos dons precisa ser disciplinado pelo amor. Então, ali tem uma categoria de 9 dons. Eu não acho que sejam exaustivos. Você vai achar dons em Romanos, por exemplo. Você vai achar outros usos de dons em Romanos. Então, ali não é uma categoria, ao meu ver, embora sistematicamente, no pentecostalismo clássico, a gente diga, os dons ministeriais estão em Efésios e os dons de poder, os dons do Espírito Santo estão em Coríntios. É verdade, tem ali os 9 dons. Mas eu não posso pegar o Espírito Santo e dizer, você só vai agir assim. Ele é Deus, ele age como ele quer, da forma que ele quer. Eu vou ver desculpa interromper, eu li o livro vontade de John que eu Stott. falo e vou falando. O livro de John Stott, Batismo em Plenitude do Espírito, ele falando sobre essa questão numérica dos dons, né? Ele trazia uma sugestão, lógico, ele não afirmava, mas ele trazia uma sugestão que poderia haver dons que não estavam descritos nas Escrituras, mas que também eram entregues pelo Senhor. Por exemplo, ele disse assim, alguém que tem uma habilidade extrema no cantar, né?
Ele disse, não seria isso um dom espiritual também? E eu achei muito interessante, porque realmente existem pessoas que parece que têm uma graça diferenciada, Com certeza. uma dádiva diferenciada ao louvar. O próprio, a própria carta aos Coríntios vai dizer assim, dons de curar, não vai falar no singular, vai falar no plural, né? Então existe mais, eu acho que mais de 9, até na própria carta aos Coríntios. É interessante, você vai pegar, é como se você pega as obras da carne em Gálatas. Aquilo não é uma lista fechada. Não. Porque você vai ler em Coríntios, existem outras coisas. Você vai ver em Apocalipse, existem outras coisas. Existem outras coisas feias, digamos assim, que são frutos da carne, da natureza pecaminosa. Então não é uma lista fechada de 7 pecados capitais, por exemplo. Não é isso. Bem, mas voltando sobre os dons. Então, Deus deu esses dons. Então, você pode entender esses 9 dons como categorias. E que dentro dessas categorias eles podem se multiplicar conforme a ação e a misericórdia de Deus. O fato principal, ao meu ver, é a compreensão que você é um depositário desses dons. Perfeito. Deus, por uma ação do Espírito Santo, lhe entregou para edificar a igreja e para abençoar outros. Não é seu. Não é meu, faço dele o que eu quero. Não, não é seu. Nada é seu. Tudo pertence a Deus. Então, se a pessoa cuidar disso, se ela entender, é como Paulo, os milagres que vão acontecer que Paulo vai usar, que Deus vai usar Paulo, ou como Pedro, é só ler o livro de Atos dos Apóstolos, na porta do templo, quando o paralítico é curado, as pessoas vão cultuar a Pedro. E Pedro, ele aponta no discurso, na pregação dele, para Jesus. O Jesus a quem vocês crucificaram. Nas pregações de Paulo, não sou eu, não é Silas, é Jesus. Então, eu tenho muita dificuldade de compreender showmans, homens que se acham muito importantes, que se colocam em um pedestal. Não, porque o pastor José Carlos usa uma expressão muito simples, mas muito interessante, é uma mangueira, um pé de manga. Quando ela está carregada, ela está com seus galhos para baixo. Você não vê ela para cima, ela está sempre pesada. E é o que o próprio apóstolo Paulo diz, quando ele diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso eterno de glória. Paulo usa uma palavra no grego que é doxa, mas com esta palavra, mas ele usa um conceito hebraico de glória. Porque se você vai estudar a palavra glória, ela tem um conceito no hebraico de que quem a possui está pesado. Ele está pesado. Quando Jacó sai da casa do seu sogro carregado de riquezas, o texto diz claramente, se você for olhar no original hebraico, que ele sai pesado e é a mesma palavra para a glória. Então, quem possui a glória, ele precisa estar pesado, ele precisa se sentir constrangido com isso. Então, o uso dos dons, ele precisa ser usado, os dons são dados para a edificação da igreja e para a glória de Deus. E isso é uma linha muito fina, né, pastor Eduardo? Porque hoje o que a gente vê é o contrário de tudo isso, né? A gente vê a supervalorização daqueles que possuem os dons, até mesmo pela igreja. A igreja olha essas pessoas como as superdotadas, e isso tem causado, talvez assim, vamos dizer assim, essas pessoas estão roubando a glória que só pertence a Deus. Eu li o livro de Leonardo Ravenhill, Porque Tarda o Pleno Avivamento, e eu gostei muito de um conceito que ele trouxe. Ele disse, o avivamento não chegará enquanto nós, os homens, estivermos roubando a glória que é de Deus. Então, se a gente pegar esses dons que foi o próprio Senhor que nos deu e usar para a nossa própria autoglorificação, eu acho que a gente vai entrar naquele texto que diz assim, profetizamos em teu nome, curamos enfermos, vamos bater na porta e não vamos entrar. Porque o que acontece, irmão Diego, e a todos que nos ouvem,
Algumas pessoas não entendem isso. Então por que então o dom permanece ali? Por exemplo, por que existe cura? Por que existe... Que eu acredito que continue a existir. Sim. Mesmo com algumas pessoas, às vezes, um pouco complicadas, se achando o cara, né? Por exemplo, me permita uma comparação. Me permita a comparação de poder. Isso tem a ver com o poder humano. Poder humano. O ser humano gosta do poder, porque há o pecado, a natureza do pecado no ser humano. Então, me permita essa comparação bíblica. Deus disse para Moisés: fale a rocha, bata na rocha primeiro. Ele bateu, saiu água, o povo bebeu. Depois o povo perturbou Moisés, e Deus disse para Moisés: fale a rocha. Não mandou Moisés bater na rocha. Não vou entrar no mérito da questão de quem era a rocha, deixar de ser, isso não importa. Agora, pelo menos, Moisés, ele bate na rocha, mas Deus não mandou ele bater, Deus mandou ele falar a rocha. Ele bateu, saiu água. Saiu. O povo tomou água? Tomou. O povo foi abençoado? Foi. Mas e Moisés? Não foi. Privado de entrar. Ele foi privado. Então, assim, muitas das vezes, o povo, as pessoas estão sendo abençoadas, mas o indivíduo não. É verdade. Mas o indivíduo não. Então, às vezes, Deus permanece o charisma, o carisma, a graça, no sentido porque o povo precisa ouvir e o povo precisa ser tocado por Deus. Deus está agindo de alguma forma na sua soberania e na sua graça, mas a própria pessoa em si, ela está sendo reprovada. Os homens estão aplaudindo e Deus está reprovando. Uma outra para eu não tomar esse tempo todo, é quando Jesus, é muito termo. Eu gosto de ler a Bíblia nesses pequenos detalhes dela, sem arrumar problema com ela. Não leio a Bíblia para descobrir se Adão teve umbigo, deixou de ter, ou esposa de Caim, não me preocupo com esse negócio. E eu convivo muito bem com perguntas, e às vezes as pessoas dizem: pastor, eu queria ser rapaz, eu não sei. Como você não sabe? Eu não sei. Eu convivo muito bem com perguntas, não acho que se deva ter todas as respostas. E como você é muito interessante quando você pega o texto de Lucas, quando vai narrar que Jesus lava os pés dos discípulos. É muito interessante como Lucas começa o texto. Lucas disse: e Jesus, sabendo que o Pai tinha dado tudo a ele e tinha entregue tudo em suas mãos. Agora, imagina você que está me ouvindo, imagina a pessoa mais poderosa que você pode imaginar. Mais poderosa. Não é uma fagulha do que Jesus já era naquele tempo e do que ele é. Encarnado e depois glorificado. Ele sabendo que tudo lhe pertencia, que ele era o Senhor e que o Pai havia entregado tudo na mão dele. Lucas mostra que ele tinha consciência de quem ele era. Aí depois que Lucas diz isso, ele pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos discípulos. É uma noção de autoridade, de poder. O que realmente é poder e do que realmente é autoridade. Então, aquele que tem a consciência, que tem a autoridade de Deus, o poder de Deus, o dom de Deus, ele não tem esse tipo de preocupação. Eu tenho muito problema com questões como shows da fé e etc, etc. Por quê? Porque os dons, os milagres, não são batedores. Me permita uma comparação. Não são abre alas. Eles seguem. Estes sinais seguirão aos que creem. Seguem a exposição da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada com graça, com unção, com sinceridade para a edificação da igreja, é do interesse de Deus que os seus dons sejam distribuídos e sejam desenvolvidos no seio do seu povo. Pastor, muito obrigado. Já passamos aqui um pouquinho do horário. Muito obrigado, Edvan, pela compreensão. Estaremos aqui em outra oportunidade tratando mais uma vez sobre os dons espirituais com o nosso pastor, tá bom? Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima programação. Abraço a todos. Obrigado pela paciência. Deus abençoe, gente. Valeu, um grande abraço. Obrigado pela audiência de vocês.